Olá, boa noite. Após laudo negativo, homem acusado de abusar da filha de 3 anos deixa o presídio e reafirma que nunca violentou a menina. Voos de Patos de Minas para Belo Horizonte agora só aos domingos. Violência em Patos de Minas deixa a população amedrontada e polícia em alerta. Acidente em cruzamento perigoso deixa mais 2 vítimas feridas. Depois de 11 anos, começa julgamento do acusado do mandante da chacina de Unai. Médico renomado abre congresso de medicina do Unipam e veja ainda. Governo muda a forma de avaliação do PROEB. Provas acontecem essa semana. Lagamar se prepara para a festa do Cristo Rei, realizada há 30 anos no município. Comércio deve contratar 30% menos temporários este ano, com desaquecimento nas vendas. A gente te conta todos os detalhes a partir de agora. Há muito tempo que a violência deixou os grandes centros e também invadiu as cidades do interior. E Patos de Minas está nesta rota. A quantidade de roubos, disparos de armas de fogo e homicídios tem tirado o sossego da população. A Polícia Militar, no entanto, promete uma fiscalização ostensiva, já que os locais e os autores são conhecidos. A violência é um problema global que vem aumentando de forma desenfreada. Infelizmente, Patos de Minas não tem fugido a essa regra. Nas últimas semanas, várias pessoas foram vítimas de disparos de arma de fogo no município. Somente nesta sexta e sábado foram registrados 2 homicídios na cidade. Tivemos desses 2 homicídios, ressaltamos que são crimes que não têm relação um com o outro, e também ressaltamos que as 2 vítimas, elas estavam envolvidas aí na prática de crimes, O primeiro era uma pessoa que veio de patrocínio, onde lá foi jurado de morte e acabou vindo aqui, morando aqui em Patos de Minas, e aqui ele teve essa execução. E o segundo autor também, a segunda vítima também estava envolvida aí com crimes, Nós costumamos dizer que a vitimização na nossa região ela é muito acentuada, Hoje nós temos aí um número de homicídios, se a gente comparar com os últimos anos, a participação das pessoas no crime, essas vítimas, elas chegam quase que a 80%. Então, esse é um número muito alto. Após os homicídios registrados na sexta e no sábado, esta residência localizada no bairro Alto Colina foi alvejada. Cerca de 30 a 40 disparos podem ser contados no portão e no muro da residência. Esses disparos, eles têm um foco, É uma desavença entre um cidadão e o outro por causa de algum problema. Se os disparos ali ocorreram, é porque tem uma desavença anterior. Segundo o comandante da 10ª Região da Polícia Militar, os 3 crimes provavelmente não têm ligação entre si. E mesmo com os tiroteios frequentes, a PM descarta qualquer possibilidade de conflito entre grupos rivais. Se nós falarmos, por exemplo, quais são os principais bolsões de pobreza e de problemas que nós temos na cidade? Nós temos ali a região do Coração Eucarístico, nós temos ali a região do Cristável, nós temos ali a região do Colina, Nós temos a região do Sebastião Murim. São esses locais onde a gente tem uma preocupação maior. Mas ali na totalidade são pessoas trabalhadoras, pessoas de bem. É uma meia dúzia de desocupado, de vagabundo que fica ali causando essa intranquilidade. Então nós temos sim que focar essas pessoas e não o cidadão de bem. Então nós estamos ali no combate e dando uma resposta a esses marginais. Agora, se um briga com o outro por causa de divisão de droga, por causa de divisão de produto de furto, aí sim, aí tem que ser um trabalho para você tirar essas pessoas desse contexto. Diversos trabalhos de fiscalização são realizados em toda a cidade, principalmente nos bairros de maior incidência criminal. Para se ter uma ideia, até o momento, 205 armas de fogo já foram apreendidas nos municípios que compreendem a 10ª RPM. A comunidade ela tem que se indignar sim, com essas pessoas que estão causando intranquilidade. Ligar para o 190, ligar para o 181, denunciar, nós vamos fazer um trabalho de inteligência, essas pessoas não serão identificadas, desde que nós estamos aqui na região, nós temos esse compromisso com a comunidade e graças a Deus, essas 205 armas de fogo que foram tiradas de circulação é fruto de denúncia, É fruto dessa confiança que a comunidade tem no trabalho de polícia. E enquanto isso, nas ruas da cidade, encontramos uma população assustada,
que teme que a violência atinja pessoas inocentes. Eu moro num bairro próximo aos bairros considerados de risco, né? E lá, como se diz, todo dia é uma morte, né? Como se diz, estão matando um hoje e deixando o outro amarrado todo dia. Está complicada a situação. Estou pensando até em vender lá e mudar para um outro bairro mais calmo, mais tranquilo. Complicado, a gente acompanha não só colegas, amigos relatando sobre os problemas, casos de violência, de assalto à mão armada, e também pela mídia a gente acompanha. Realmente a gente fica preocupado em sair de casa e os familiares da gente estão transitando pelas ruas da cidade. Olha, apesar dessa sensação de insegurança, a gente tem que esclarecer aqui que o número de homicídios deste ano, em relação ao ano passado, teve um percentual grande de redução, teve uma queda elevada com relação ao mesmo período do ano passado. A comissão especial aprovou o texto base da proposta que altera o Estatuto do Desarmamento. A proposta reduz de 25 para 21 anos a idade mínima para a compra de armas no país, estende o porte para outras autoridades, como deputados e senadores, e autoriza a posse e o porte de armas de fogo para pessoas que respondam a inquérito policial ou a processo criminal. Os destaques devem ser votados pela comissão especial que analisa a proposta na próxima terça-feira, renomeado de Estatuto de Controle de Armas de Fogo. O novo texto assegura a todos os cidadãos que cumprem os requisitos mínimos exigidos em lei o direito de possuir e portar armas de fogo para legítima defesa ou proteção do patrimônio próprio. Atualmente, o Estatuto do Desarmamento prevê que o interessado declare a efetiva necessidade da arma, o que permite que a licença venha a ser negada ou recusada pelo órgão expedidor. A Avenida Getúlio Vargas e a Rua Marechal Floriano foram de novo o local de mais um acidente em Patos de Minas. Desta vez, 2 pessoas ficaram feridas e nossa equipe acompanhou o resgate das vítimas e a indignação da população, que cobra das autoridades uma atitude para o cruzamento com alto índice de acidentes. A moto seguia pela Getúlio Vargas e o carro pela Rua Marechal Floriano no início da noite desta segunda-feira. A Polícia Militar constatou-se que um veículo motocicleta transitava pela rua, última forma, pela Avenida Getúlio Vargas, sentido entrada da cidade ao centro, e o veículo Gol transitava pela Marechal Floriano, sentido Avenida Dr. Marcolino a Major Gotti. E nesse cruzamento da avenida há uma parada obrigatória. A condutora do Gol, que conduzia, ela disse que parou na parada obrigatória, porém, quando ela iniciou-se a transpor a avenida, surgiu repentinamente a motocicleta, onde ocorreu o acidente. Foram frações de segundo, mas a passageira da moto se lembra de todos os detalhes do acidente. Lembro que a gente estava subindo a Getúlio Vargas, na hora que a gente viu a mulher atravessou na parada dela, que ela tinha que esperar a gente subir a Major Gotti, que a preferência era nossa, e ela avançou e colidiu. E a gente bateu muito longe, a gente foi capotando até bater em cima do poste. Vocês estavam Vocês estavam em baixa velocidade? Devagarzinho, subindo a Getúlio Vargas devagarzinho. E ela? Ela não sei, a hora que viu a gente já estava em cima dela. Ela não parou para a gente subir. Os minutos de espera foram longos demais para o Genésio, que sofria de fortes dores nas pernas. Era ele quem conduzia a motocicleta. Tenta ficar mais imóvel possível, porque qualquer movimentação que o senhor fizer, se eu tiver lesionado alguma coisa, alguma vértebra, alguma coisa na sua coluna, pode vir dar uma complicação, entendeu? Peço para o senhor ficar mais tranquilo possível, entendeu? Mais imóvel. O SAMU deve estar chegando, eles têm que imobilizar o senhor. Vamos até ligar. Vocês ligaram já para o SAMU, né? Já ligamos, só os bombeiros que a gente não conseguiu. O telefone não está dando certo. Não está dando certo? Vamos tentar aqui, a gente também fazer a nossa parte aqui. Mas, Genésio... Sem nenhuma ambulância? O SAMU? Mas, Genésio, que alguma coisa precisa ser feita nessa esquina aqui, tem que ser feito, né? Essa esquina que tem um sinareiro urgentemente, senão vai morrer gente que todo dia ou toda semana, ninguém aguenta mais. Pode andar devagar, que acontece. Eu moro aqui nessa rua. Boa noite, é Ludmila da NTV. Eu não sei se os senhores já estão sabendo de um acidente aqui na Marechal Floriano com Getúlio Vargas. Já. O pessoal da SAMU já está quase chegando aí. Já está deslocando para cá? Já está deslocando. Já. Porque o condutor da motocicleta está sentindo bastante dor aqui e então já está vindo para cá. Não, está deslocando, já está quase chegando aí já, tá? Então, seu Genésio já está vindo para cá, tá?
Então tá ok, obrigada, tá? Tá por nada. Tá, tchau. Poucos minutos depois, o resgate chega. Eu e o cinegrafista Vinícius Machado acompanhamos todo o trabalho do SAMU e do Corpo de Bombeiros. A aflição de quem também acompanhava tudo de perto era com a cena que se repetia mais uma vez. É que o cruzamento perigoso já foi palco de muitos acidentes. Moro aqui no prédio aqui do lado, aqui os meninos que trabalham aqui podem falar melhor, todo dia. E a sorte do gestor Genésio hoje, que tanto ele quanto a motorista do carro estava devagar, entendeu? Mas tem dia que passam alguns aqui correndo que é muito complicado. Passa, bate aqui, que vem parar aqui no poste, que já arremessa o motoqueiro longe, entendeu? E aqui tá complicado, aqui precisa, igual nas outras vias, precisa de um semáforo aqui, urgente. O que todos querem é que as autoridades ajam para interromper a sequência de acidentes. Muitas vezes já nós deparamos com um acidente aqui. E o local é bastante movimentado, principalmente em torno das 11 horas, 5 horas da tarde, já passou da hora de colocar um semáforo. Acidentes são constantes. Muitos veículos batem capota, igual já semana passada bateu no poste aqui. Então, além da falta de atenção, o movimento aqui é muito grande. Já passou da hora de colocar um semáforo para controlar o tráfego aqui. E a polícia pede mais cautela aos motoristas. A gente orienta a população que tenha cautela, principalmente nesse início de tempo chuvoso, que tem óleo na pista, areia. Isso pode dificultar a estabilidade do veículo. Então a pessoa dirigir com mais cautela, com mais prudência, diminuindo a velocidade, com mais atenção nos cruzamentos, para que evite acidente, que nós tenhamos mais vítimas, até mesmo fatais, aí dentro de Patos de Minas. A Cidinha e o Genésio foram levados para o hospital regional e liberados ontem mesmo. Os dois tiveram luxação na perna e várias escoriações pelo corpo e passam bem. Os veículos não sofreram grandes estragos. A moto foi recolhida ao Detran, já que faltava documentação. Depois de 11 anos de espera, começou hoje em Belo Horizonte o julgamento do acusado de ser o mandante da chacina de Unai, o fazendeiro Norberto Mânica. Além dele, o empresário José Alberto de Castro, suspeito de intermediar a morte de 4 servidores do Ministério do Trabalho, também vão à júri popular. O julgamento dos 2 réus começou por volta de 9h30 da manhã na sede da Justiça Federal. Norberto Mânica é acusado de ser o mandante do crime. Já o empresário José Alberto de Castro é apontado como intermediário na contratação de pistoleiros para a execução das vítimas. O julgamento dos 2 réus já foi adiado 2 vezes, uma em setembro de 2013 e outra na quinta-feira da semana passada. Para o ministro do Trabalho e Previdência Social, o julgamento de hoje assegura a legalidade. A expectativa é que a justiça seja feita, todos os criminosos sejam punidos, condenados, e esta condenação sirva de exemplo para a preservação do respeito à legislação, do respeito à vida e do combate da recusa a qualquer tipo de violência. O crime, conhecido como chacina de Unai, aconteceu há quase 12 anos. Até o momento, 3 réus que cometeram homicídio de 4 servidores federais foram julgados. Um outro réu morreu durante o processo. Ao todo, as penas somam 226 anos. Em protesto pela demora dos julgamentos, os auditores do trabalho se organizaram em frente ao prédio da Justiça. 4 cruzes simbolizavam os mortos na chacina. Em todos esses anos, esses 11 anos e tanto da chacina, sempre aconteceu algum episódio, alguma ameaça velada, se referindo a o fato de não haver julgamento, ou seja, a mensagem que o crime não foi julgado, enfim, não teria punição, alguma coisa desse tipo. Outros 2 réus, o ex-prefeito de Unai, Antério Mânica, e o empresário Hugo Pimenta, ainda vão ser julgados em novembro. Além de réu, Hugo Pimenta também vai ser testemunha no julgamento de hoje. Segundo o seu advogado, Hugo vai confessar como foi sua participação no crime. Teria presenciado a negociação entre Norberto Mânica e pistoleiros para pagar R$300 mil? Confere isso ou não? Não, isso não é verdade. Isso pelo menos não faz parte do processo. O que existe é que uma história a longo prazo é alimentada por boatos, é alimentada por informações esparsas, desconexas. A verdade vai ser apresentada no julgamento para o verdadeiro juiz do fato, que é a sociedade brasileira. A previsão é que o julgamento dure 3 dias.
O conselho de sentença é formado por 4 mulheres e 3 homens. O ministro do Trabalho acompanhou o começo do julgamento, como a gente viu na reportagem, e já voltou para Brasília. A seguir no NTV News, você vai ver que o governo muda a forma de avaliação do PROEB. Provas acontecem esta semana. E doenças infectoparasitárias são tema do 4º Congresso de Medicina do Unipan. Em meio à crise econômica e à baixa arrecadação, o governo mineiro mira no motorista inadimplente na busca por um reforço de 145 milhões no caixa. Nada menos que 69.902 mineiros estão em débito com o IPVA e foram inscritos na dívida ativa e estão sujeitos a ter o nome sujo no mercado. Em 2015, apenas 29% dos contribuintes protestados em Minas quitaram as dívidas. Os alunos do ensino fundamental e médio das escolas da rede pública têm um compromisso importante nesta quinta-feira. É que serão aplicadas as provas do ProAlfa, que é o Programa de Avaliação da Alfabetização, e do ProEB, que é o Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica, que traz mudanças este ano. O pedido é que nenhum aluno falte neste dia para que o governo tenha uma noção real da qualidade do ensino ofertado. Este ano houve mudanças no sistema de avaliação do governo de Minas. O ProAlfa vai continuar avaliando os estudantes do 3º ano em suas competências e habilidades para ler e escrever. Mas o ProEB passa a avaliar os alunos do 7º ano do ensino fundamental e do 1º e 3º ano do ensino médio. Eles são avaliados apenas em língua portuguesa, onde mede a habilidade e competência de cada aluno quanto à leitura, escrita e interpretação. Tá? Então, os menininhos menores do 3º ano do ensino fundamental. E os do ProEB, que são do 7º, 1º e 3º ano, eles são avaliados em português e matemática. Então, ou seja, eles têm que ter dominado as habilidades básicas necessárias referentes àquele ano em curso. Com esta mudança, o governo do estado pretende fazer com que o estudante com mais dificuldade possa se recuperar na própria escola. A intenção da avaliação externa, aliás, de toda avaliação, é essa. Então, avalia, vê o que o aluno aprendeu, o que ele não aprendeu, e a partir dali, elabora o plano de intervenção pedagógico para trabalhar justamente em cima das deficiências, das dificuldades que o aluno ainda não conseguiu sanar. Para fazer com que o aluno tenha outra forma de ensino e aprendizagem, para que se efetive realmente a aprendizagem daquele aluno. As provas do ProAlfa e do ProEB vão acontecer no dia 29 de outubro. A superintendente de ensino, Elizabeth Nascimento, destaca a importância da participação dos estudantes na avaliação. Além do professor, que eles estão trabalhando o plano de intervenção pedagógico, tá? Todas as escolas estão trabalhando. Então, eles trabalhando isso aí, automaticamente, na cabecinha do aluno, já está a importância dessa avaliação. Só porque nós temos que atingir também os pais. Os pais têm que estar cientes. Eu sempre chamo os pais assim, para a participação da vida escolar dos seus filhos. E eles não podem jamais deixar seu filho matar aula, perder aula no dia 29, que é o dia da avaliação externa, das avaliações externas. Aí o pai ou o aluno pensa assim, mas por quê? O que eu vou ganhar com isso? Ele vai ganhar muito, porque em cima de cada avaliação que é aplicada, é que vem os recursos, por exemplo, os recursos para melhoria da escola, melhoria na educação, capacitação de professor, e assim por diante. Então, de uma certa forma, não é o aluno em si que é sozinho que é avaliado. O professor é avaliado, a escola é avaliada, o sistema é avaliado, né? Então, aí é que vem as políticas públicas, né, que são investidas na melhoria da educação desses alunos. Os futuros médicos que estão sendo formados pelo Unipan participam do 4º Congresso de Medicina e da 5ª Semana Científica. Durante os próximos dias, serão discutidos diversos assuntos ligados às doenças infectoparasitárias. Doutor em Patologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado na McGill University, Montreal, no Canadá, Geraldo Brasileiro Filho é professor titular de Patologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Ele também é autor de um dos livros mais lidos sobre o assunto
e referência para estudantes de medicina. O renomado médico foi o convidado a proferir palestra na abertura do 4º Congresso de Medicina do Unipan e 5ª edição da Semana Científica. A presença de um autor de livro adotado em praticamente todas as escolas de medicina do país, né, e uma disciplina básica, importantíssima, que é a patologia. Então, realmente engrandeceu bastante o nosso 4º COMED, né, Congresso Médico, e a 5ª Semana Científica. Dr. Geraldo abordou o tema impacto das doenças infecto-parasitárias e como o futuro profissional médico deve se preparar para auxiliar na redução e erradicação dessas doenças. Como essas doenças são muito frequentes na população, certamente todo médico, em qualquer área de trabalho, ele vai lidar com pacientes com alguma dessas doenças. Daí a importância de todos os profissionais de saúde, mas principalmente dos médicos, de conhecer os elementos fundamentais de cada uma delas para, primeiro, saber reconhecê-las, ou seja, fazer um diagnóstico. A partir do diagnóstico, poder orientar, então, medidas de tratamento. Como nós demos um exemplo, talvez emblemático, em relação à hanseníase. Mostrei uma figura, né, talvez até chocante, uma forma mutilante da doença, que felizmente, né, é pouco comum, e chamando atenção para que a gente não poderia deixar chegar numa situação como aquela. A doença evolui de forma muito lenta, portanto, se nós reconhecermos a doença nas suas fases iniciais e as lesões são na pele, nós podemos fazer o tratamento e essas pessoas podem ser curadas. As doenças infecto-parasitárias, elas acompanham a evolução da humanidade, a situação de pobreza, de riqueza, o contexto histórico, o contexto social. Então, se elas se inserem tão bem na história da humanidade, elas vão continuar acontecendo durante vários anos, para a gente dizer para sempre. Então, a gente precisa entender como elas se inserem naquela população e qual é a melhor forma da gente ajudar aquela população com aquela doença. Durante a semana, ainda serão realizados minicursos e palestras relacionadas ao tema do Congresso, no campus do Unipan, além de apresentações de trabalhos acadêmicos. Como nós estamos numa região de interior, né, do estado de Minas, às vezes fica muito difícil do aluno se deslocar para um congresso no centro, em Belo Horizonte, em Uberlândia. Então a gente precisou criar o nosso congresso. E dentro desses 4 anos ele tem ganhado bastante força, bastante renome, cada vez mais pessoas, mais empresas têm acreditado na nossa proposta e a ideia inicial é justamente fornecer conhecimento aos alunos. A cada ano a gente decide um tema e sobre esse tema a gente vai trabalhar durante esses 5 dias. É uma programação bastante interessante, porque nós teremos várias mesas redondas. Todas as mesas redondas serão dentro de alguma área básica da medicina, mas voltado para as doenças infecto-parasitárias. Então, terão mesas formadas por pediatras que discutirão as doenças próprias dessa faixa etária, pelos ginecologistas, os cirurgiões que discutirão as doenças infecto-parasitárias próprias também, que levam a procedimentos cirúrgicos ou que são consequências de procedimentos cirúrgicos, da clínica médica e também da saúde coletiva. Veja em instantes que comércio pessimista com as vendas de fim de ano deve contratar menos funcionários temporários. E Lagamar prepara mais uma festa em louvor a Cristo Rei. Começa na próxima sexta-feira a festa provida há 3 décadas pela paróquia Cristo Rei em Lagamar. A programação segue até o dia 22 de novembro. Toda a renda será destinada para a construção da nova igreja. A festa em louvor a Cristo Rei já é tradição em Lagamar. O evento é realizado há mais de 30 anos e reúne moradores e visitantes em momentos de confraternização e celebração da fé. Nós comemoramos, sobretudo a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós temos aqui o nosso titular, Cristo Rei, que é o próprio Deus que se faz presente, faz verbo e habita entre nós. Nós estamos voltando sempre à liturgia para a pessoa de Jesus Cristo, para ter uma vivência, um compromisso maior com a pessoa de Jesus Cristo. Nós bem conhecemos como que o mundo anda desencontrado, desorganizado, então nós tentamos levar a mensagem de Jesus Cristo, o Filho de nosso Senhor Deus, para que assim a comunidade possa ter um entendimento, compreensão e um comprometimento com a fé,
com o Cristo que aqui esteve, sofreu por nós e caminhou conosco e está querendo caminhar conosco. Então nós estamos querendo levar essa mensagem para que todos possam assim estar e permanecer com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. A festa acontecerá nas sextas, sábados e domingos, com início no dia 30 de outubro e encerramento no dia 22 de novembro. A programação conta com missa às 19 horas na capela e, em seguida, movimentação e barraquinhas na praça da cidade, com shows, bingos e venda de comidas e bebidas. Sempre vem a festa, a gente está sempre à missa, né? Nós temos as novenas e depois da missa temos uma movimentação de barraquinha, com bingo, sorteios, alimentação muito gostosa, um ambiente muito saudável, muito familiar. Além disso, a paróquia está preparando um leilão de animais que será realizado no dia 13 de dezembro no Parque de Exposições da cidade. Esse leilão ele já é o 3º ano que ele se realiza. Então, e ele tem sempre obtido um bom resultado e nós esperamos que neste ano também possa obter o mesmo sucesso que foram os outros leilões. A renda obtida com a festa será utilizada para a finalização da construção da nova Igreja Cristo Rei, que teve início em abril de 2011 e já está em fase de acabamentos. Toda renda, todo evento, toda programação, campanha que a gente faz, está toda ela sendo voltada para a construção da nossa igreja, que nós já começamos aí em 2011, estamos até nesse ano de 2015, com esperança de que no próximo ano a gente possa estar terminando, que Deus possa abençoar aqueles que estão nos ajudando, para que assim o nosso sonho seja realizado. As taxas de juros continuaram a subir em setembro, de acordo com dados do Banco Central divulgados hoje. As que mais subiram para as famílias foram as do cartão de crédito, 414,3% ao ano, e do cheque especial, 263,7% ao ano. O comércio de Patos de Minas poderá abrir no feriado do dia 2 de novembro, feriado de finados, de acordo com o Sindicomércio. O trabalhador deverá ser remunerado em dobro pela jornada, não podendo as horas extras trabalhadas serem compensadas através de banco de horas. E falando em comércio, o cenário atual da economia brasileira deixa os lojistas receosos com a queda nas vendas e contratações de temporários, já que passadas as festas de fim de ano. A redução também deve atingir os trabalhadores já contratados. O final do ano se aproxima. A época aquece o setor de vendas e movimenta a economia. Muitas empresas de Patos de Minas já estão se preparando. O comércio hoje em dia não pode deixar para preparar no último mês, não. A gente já começa a pensar no que a gente vai comprar, no que a gente vai trabalhar, um período de 2 a 3 meses antes. Para quando a gente chegar no dezembro, a gente já está bem preparado, já está com todos os produtos necessários para a gente atender bem nossos clientes. Entretanto, a situação em que a economia brasileira se encontra afetou o comércio de Patos de Minas. Com as vendas em baixa, o número de contratações de funcionários temporários deve cair 30% em relação ao mesmo período de 2014. Nós temos uma expectativa, não vou dizer para você que seja ruim, mas não é tão boa quanto foi o ano passado. A gente sabe que esse ano a contratação vai ser menor, deve ser em cerca de uns 30%, as contratações provisórias no final do ano, porque nós estamos, não adianta querer tampar com a peneira, nós estamos atravessando um problema, uma fase muito difícil, uma falta de confiança. Os empresários não têm confiança no governo, inclusive os empresários internacionais também não têm confiança no governo, e com isso todo mundo fica com essa insegurança, fica os patrões com insegurança, os funcionários com insegurança, e essas contratações que podiam melhorar a vida de muita gente no final do ano, pode não acontecer como aconteceu o ano passado. Ainda segundo o presidente do Sindicomércio, as empresas que mais deverão contratar funcionários temporários são os supermercados e magazines. Normalmente a contratação maior é das grandes empresas. Os grandes supermercados, os magazines, as lojas de departamento maiores. Então esses são os setores que mais contratam. Na loja pequena vão contratar 1 ou 2 no máximo. Essas outras não, elas têm condições de trabalhar, contratar 10, 20, 30 funcionários extra. E isso, para nós, é muito importante essa contratação, porque a gente vê
a melhora do mercado, mas não podemos ter muita ilusão, não podemos trabalhar com essa ilusão de ter uma contratação tão grande como eu disse, como foi o ano passado. A dica para quem deseja encontrar um emprego no final de ano, neste cenário que chega a ser desanimador, é buscar um diferencial e investir em qualificação. É muito um currículo bem sério, uma entrevista de uma pessoa que sai-se muito bem na resposta, e a outra coisa, depois quando começa a trabalhar, a vontade de aprender e de produzir. A pessoa que tem vontade de aprender e produzir, normalmente ela se sai melhor do que qualquer pessoa que tenha mais condições em algum setor do que ela, porque a vontade de produzir e trabalhar é um item muito grande que as empresas levam em consideração. Olha, no perfil que a gente busca, nem experiência conta tanto não. Eu busco bastante aquela pessoa realmente que demonstra que quer trabalhar, que está disposta a trabalhar, uma pessoa que seja comunicativa, então isso que conta bastante para mim. Então, o meu quesito básico aqui é a pessoa me passar segurança e passar que quer trabalhar realmente. E algumas empresas seguem contratando. Veja as ofertas. A vaga para auxiliar de produção para a indústria mecânica. Salário de R$ 847 mais benefícios. Administrativo para bancos e instituições. Salário de R$ 1.000 mais vale transporte. Atendente para autoescola. Salário de R$ 864. Vendedor interno para empresa de autopeças. Salário de R$ 846,50. Secretária para a academia, salário a combinar. Auxiliar de cozinha para a hotelaria, salário de R$ 867, mais vale alimentação. Padeiro para supermercado, salário a combinar mais convênios. Mecânico de suspensão para a empresa de pneus, salário de R$ 1.100 mais comissão. E motorista categoria D para a empresa de autopeças, salário de R$ 1.250 mais benefícios. Daqui a pouco nós vamos mostrar que terrenos baldios voltam a incomodar moradores em Patos de Minas. E voos de Patos de Minas para Belo Horizonte agora só aos domingos. O Hemocentro de Patos de Minas fará alteração na data da coleta noturna, devido aos estoques baixos e pelo fato de que nesta sexta-feira, dia do servidor estadual, não terá coleta, assim como na segunda-feira, que é feriado. A coincidência de datas fez com que o Hemocentro passasse a solicitar com urgência a doação de todos os tipos sanguíneos, principalmente os negativos. A coleta noturna, que seria no dia 9 de novembro, será antecipada para terça-feira, dia 3, logo após o feriado. Neste dia, além do horário das 7 às 11 da manhã, os doadores podem procurar o Hemocentro no horário das 17 às 19 horas. A Azul vai mudar mais uma vez a regularidade da oferta de voos entre Patos de Minas e Belo Horizonte. Ao invés de 3 voos por semana, será oferecido apenas um. A diminuição é justificada pela crise econômica. De acordo com nota enviada pela Azul, a partir do dia 5 de novembro, os voos entre Belo Horizonte e Araxá e Belo Horizonte e Patos de Minas serão modificados. Será apenas um voo por semana aos domingos e que atenderá as duas cidades. A empresa justifica a mudança no ajuste feito pela companhia e afirma que todos os clientes que compraram bilhetes para voos que serão descontinuados receberão reembolso. O Ministério Público Federal convocou uma reunião para esta quarta-feira para discutir se houve violação da Azul aos direitos dos consumidores e à ordem econômica e afirma que a mudança é prejudicial e não atende aos anseios da população. É que em março deste ano, representantes da empresa estiveram em Patos de Minas e informaram que a suspensão dos voos na época era justificada pelas inadequações do aeroporto exigidas pela ANAC. Entretanto, o sistema de brigada de incêndio foi instalado, assim como o aparelho de raio-x.
Os lotes sujos e abandonados voltam a ser motivo de reclamação aqui no NTV News. Olha só, uma manicure encontrou uma cobra debaixo do sofá que veio justamente de um terreno vizinho, nessas condições. Dona Rivânia mostra ainda assustada a cobra coral. Ela matou o animal peçonhento dentro da casa dela, já pronta para atacar o filho de apenas 1 ano e meio. Ela acredita que a cobra saiu do lote ao lado, que está muito sujo e cheio de entulhos. Tá muito complicado. Assim, eu não quero ofender o dono do lote, mas eu queria pedir ele para poder vir passar uma patrola aqui, limpar, sabe, bater um veneno aqui, porque inclusive ontem essa cobra quase pegou esse menino aqui. Pensa se uma cobra dessa pega o meu filho. Como é que eu ia fazer? Eu quero pedir ele, porque não é só, como se diz, um modo de pensar. Que eu tô querendo como se diz, assim, xingar ele, não, mas eu tô querendo pedir ele com educação para poder vir limpar o lote aqui, porque, tipo assim, se ele limpar o lote, deixar, eu tô de calca até passar uma tela aqui, ele pode pôr uma plaquinha, proibido jogar lixo, entendeu? Então ele pega e me manda limpar o lote aqui, eu planto umas coisas aqui, vai ter utilidade e o lote vai ficar limpo e não vai ter perigo para ninguém. Pensa para você ver, praticamente, eu salvei a vida do meu filho com a cobra dessa aí. Essa cobra pode ser muito venenosa, que é uma cobra coral. Então, se ficar desse jeito aqui, ó, pode acontecer o pior. Porque eu tirei vaso, tirei lavatório dali, que é perigoso sobre a dengue, e tirei até tubo de televisão. Inclusive, esse menino aqui meu quase pisou em cima do tubo de televisão ali, ó. Se ele pisa, o pé dele tinha de embrulho também. Lógico, isso aí, sabe por quê? Porque eu estava limpando a frente do lote. Por isso que quase aconteceu isso. A manicure mostra que no último sábado fez uma limpeza na entrada do lote. Mas mesmo depois da capina sob sol forte, ainda outros moradores foram ao local e jogaram mais entulhos. Nós limpamos aqui em frente o lote aqui, porque tinha muita sujeira. Então, inclusive, vem gente de longe para jogar a sujeira aqui no lote. O lote não é lixão. Então, ele por favor, manda limpar, coloca uma placa, proibido jogar lixo, porque com certeza o pessoal vai respeitar. Não é verdade? Tem que colocar uma placa proibido jogar lixo e limpar o lote de vez em quando, não custa. Dona Rivânia conta que tem casa na rua Miguel Americano Bicalho, no bairro Vila Rosa, há 8 anos. Chegou a morar na área rural de Patos de Minas e há 1 ano voltou para o local. Ela sempre enfrentou problemas com a falta de limpeza do lote ao lado. Essa não é a primeira, é a segunda cobra que já entra dentro da minha casa. É a segunda cobra, é a mesma cobra. Coral. É, coral. Então, como se diz, Deus é que salvou ele do perigo. E me salvou também, porque eu vi ela primeiro dentro da minha sala. Então, como se diz, foi Deus que livrou nós dois do perigo. Então, eu quero que, como se diz, que o dono dê a providência, né, de vir limpar. E você vai ver ainda hoje o desabafo do pai, que foi acusado de estuprar a filha de 3 anos, mas saiu do presídio depois que o laudo deu negativo. Amanhã é dia de espaço feminino. Ludmila Bahia mostra a entrega dos presentes da promoção Dia das Crianças. Você vai saber mais sobre as vantagens de medicamentos manipulados e cosméticos feitos especialmente para você. Ela vai mostrar ainda o tratamento que promete aumentar em até 1.700 fios de cabelo. O programa começa às 18 horas. E agora a gente vai mostrar o pai que foi acusado pela companheira de estuprar a própria filha de 3 anos em Lagoa Formosa. Um segundo laudo médico apontou que não houve abuso. O homem deixou o presídio na noite dessa segunda-feira e eu conversei com ele. Helenildo Damasceno conta que viveu momentos de muita angústia e que jamais seria capaz de machucar a própria filha. Acusado de abusar da própria filha, uma garota de 3 anos de idade, o lavrador Helenildo Damasceno, de Lagoa Formosa, viveu momentos de angústia ao ser levado para a prisão. Depois de 10 dias na prisão, um momento de alívio para o senhor Helenildo. Chegou em casa ontem à noite, né, senhor Helenildo? Reviu
o irmão, os familiares, os amigos e um momento de alívio mesmo, né, por tudo que aconteceu. Primeiramente queria agradecer a Deus e a todos que confiaram na minha inocência, porque o caso foi muito grave e eu consegui sair porque eu tive prova. Então eu quero agradecer a quem confiou em mim e quem não confiou vai passar a confiar agora para frente. Seu Leandro, o que aconteceu lá? O que motivou essa desconfiança? O senhor me disse que foi cortar o cabelo, levou a filha do senhor e aí foi verificar se ela tinha feito xixi na fralda, foi isso? Foi isso, eu saí de casa com a menina por volta das 3h30 da tarde, voltando com ela às 4h30 mais ou menos, às 5 horas. Demorei com ela na rua porque a filha do cabeleireiro estava grande, ela fez xixi na porta do cabeleireiro, entendeu? Eu não vim ver no meio do caminho quando eu vinha voltando para casa, arrumei a mão no short, por cima do shortinho dela para ver se estava molhado e constatei que estava molhado, só que eu cheguei em casa, esqueci de falar para a mãe trocar a criança, entendeu? Foi o caos que aconteceu, foi isso daí. A menina não foi trocada em casa porque eu também me esqueci de avisar para a mãe. Agora, senhor Helenildo, a esposa do senhor, a companheira do senhor que denunciou o senhor à polícia, né? O senhor acha que foi precipitado, que teve maldade? Pelo depoimento dela, ela teve muita maldade comigo, porque eu sou inocente, ela nunca viu fazer nada de mal com criança, foi um bom pai, nunca troquei uma criança, nunca vesti uma criança, nunca dei um banho na criança, assistiu televisão comigo no sofá, eu numa ponta, ela na outra, tenho prova do filho dela que sabe disso, nunca viu nada disso. Então, o caso de a gente brigar muito dentro de casa e eu querer a guarda da menina, que eu queria mandar a menina para Paraíba, minha mãe criar, isso daí foi o único caso de ela ter aprontado isso. Ah, o senhor acha que teve isso então? O senhor queria levar a menina para Paraíba e o senhor acha que ela usou isso... Quis se vingar de mim. Quis se vingar? Quis se vingar. No meu pensamento foi isso, porque eu sou inocente, então estou provado que graças a Deus eu estou em liberdade. Agora, senhor Leonildo, ela pode até não ter se vingado, mas o senhor passou 10 dias de muito sufoco, o senhor sofreu muito? Sofri muito, chamado de monstro, chamado de Jack, de vagabundo, dizendo que eu ia morrer, mandando os agentes arrumar eu na penitenciária para eles me matar, porque eu não merecia viver, não merecia estar no mundo. Me deu ser inocente, me deu força de eu superar a dor, aguentar tudo isso daí, provar minha inocência para ver a minha liberdade. Quando saiu o laudo, falando que não existiu estupro, o que o senhor sentiu? A hora maior alívio do mundo, por isso que eu estou aqui falando. Agora, o senhor sabia que não existiu o estupro, né? O laudo veio só comprovar. Sabia. Eu sabia que na minha parte o estupro não existiu. Agora, se foi caso de Deus lhe tivesse mesmo acontecido, não foi eu. Agora, mas o caso não existiu estupro, graças a Deus correu tudo bem, os laudos deu tudo normal e eu vou provando minha inocência por causa disso. Agora, o senhor não vai voltar para casa, o senhor me disse que não quer voltar para casa, o senhor perdeu a confiança? Perdi. Nela eu não tenho mais confiança, fico com medo de chegar perto da minha filha. Infelizmente, sem dever mais, eu tenho receio agora, eu vou ter medo de chegar perto. Vou chegar perto da minha filha com uma pessoa de confiança, de responsabilidade, para não acontecer mais. Você acha que eles podem aprontar alguma para o senhor? O de quem apronta uma, apronta muitos, né, doutor? Quem apronta um, apronta muitos. E aí eu não vou confiar mais, não. Entendeu? Que o que eu passei, o que eu estou passando ainda, para mim provar minha liberdade, para a sociedade me entender que eu sou inocente, ainda vai demorar um pouco. Porque eu ainda vou estou recorrendo no processo de liberdade. Entendeu? Aí o processo ainda está em julgamento. A julgamento, ainda o juiz ainda vai me chamar para depor, ela vai ser ouvida também. Então tudo isso daí vai ser esclarecido ainda. Patos de Minas registrou diversos casos de abusos nos últimos dias, né? E todos esses casos estão sendo investigados pela Polícia Civil e também pelo Ministério Público. O NTV News desta terça-feira fica por aqui. Outras informações você confere amanhã às 11h30 no 30 Minutos. Uma boa noite para você.